Imagine a situação. Você sofre uma queda em casa. Decide ir ao médico para ver se está tudo certo. Faz alguns exames. E quando o resultado sai, você descobre que guardou um feto no abdômen por 60 anos. Isso é possível? Isso é possível, sabia? É extremamente raro, mas possível. Um dos poucos casos já registrados aconteceu com Stella Melendez, que aos 91 anos descobriu que tinha essa condição. Como tudo isso aconteceu, eu te conto agora. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Toda essa curiosa história começou com uma situação razoavelmente simples. Stella precisou ir ao médico porque havia machucado o cotovelo em uma queda. Para você pode parecer pouca coisa, mas uma queda para uma senhora de 91 anos pode resultar em um machucado realmente perigoso. Naquela altura do campeonato, ela morava na pequena cidade de La Boca, no Chile, e tinha passado por um ano bastante difícil. Na verdade, eu diria que a vida toda dela foi cheia de obstáculos que muitas pessoas nem conseguem imaginar. Ainda assim, antes da fatídica consulta, Stella Melendez levava uma vida, digamos, abençoada ao lado do seu marido, Manuel González. Durante 74 anos de casamento, os dois compartilharam um laço bastante especial, praticamente inseparável. É verdade que eles não viviam em uma casa chique ou mesmo uma mansão, mas a vida humilde sempre foi capaz de gerar felicidade em seus corações. Trabalhando como pescador, Manuel era quem conseguia colocar comida na mesa. Só uma coisa que os dois sempre sonharam que não foi possível: ter um filho. Ao menos era isso que os dois pensavam. Foi então que chegou 2015 e a vida de Stella virou de cabeça para baixo. Para começar, ela acordou um dia e descobriu que seu parceiro e companheiro de vida havia deixado esse mundo. Para alguém que esteve casada por 74 anos, perder uma pessoa tão próxima não foi nada fácil. Mas ela conseguiu encontrar consolo no fato de que Manuel faleceu em paz. Bom, a rotina que se seguiu em casa não era simples. Ela se viu responsável por administrar tudo sozinha e cozinhar para si mesma. E isso não é nada fácil para alguém tão idoso. Junto à tristeza de perder o marido, Stella também se sentia triste por não ter tido um filho ao lado dele. Os dois queriam muito, mas lá no começo da relação, eles receberam a informação de que Stella não conseguiria engravidar. O motivo para isso sempre foi um mistério para o casal e nunca foi investigado a fundo. Mas a vida tinha que seguir em frente, não é? Essa foi a primeira triste notícia que Stella e Manuel tiveram. A segunda veio poucos anos antes do falecimento dele, quando Stella descobriu que estava com um tumor no útero. Acabou que esse problema puxou vários outros, principalmente depois da morte de Manuel. Ela descobriu que estava com perda auditiva, problemas de mobilidade e ainda tinha desenvolvido uma artrite grave. E foi então que chegamos ao momento em que ela caiu em casa e precisou ser levada ao hospital. Digamos que a queda deu um insight em Stella, que percebeu que precisava mudar algumas coisas na vida e na rotina para não ter maiores problemas, principalmente quando o assunto era cuidar da casa. O hospital nem era tão longe da casa dela, apenas 4 quarteirões de distância. Só que era muita coisa para Stella ir sozinha a pé. Com a ajuda de uma amiga da comunidade, ela chegou ao hospital e descobriu que precisaria fazer uma radiografia de todo o corpo, pois o médico ficou bastante preocupado com o acidente. E foi durante os exames de raio-x que a equipe do hospital encontrou que parecia ser um segundo tumor. Veja bem, parecia. Confuso com o resultado, o médico pediu outro exame de raio-x na região abdominal para confirmar a descoberta. E a verdade é que Stella nunca teve um tumor. Tecnicamente, era como se ela estivesse grávida. Isso porque a protagonista da nossa história estava carregando os restos mortais de um feto falecido. Um feto que havia falecido muito tempo antes.
Isso estava claro para o médico. Mas quanto tempo? O feto foi estudado e os especialistas chegaram à conclusão de que Stella estava carregando-o há cerca de 60 anos. Já já eu te explico como isso é possível. Antes, pense só comigo. Ela e o marido quiseram um filho durante toda a vida e sempre pensaram que tinham sido privados disso. Entretanto, durante quase todo o casamento, eles não souberam que quase conseguiram realizar o sonho. Outro ponto é que essa condição não é exclusiva de Stella, chamada de litopédio. Esse fenômeno acontece com uma pequena porcentagem das mulheres ao redor do mundo. Ele surge quando o feto passa a se desenvolver fora do útero e acaba morrendo, antes mesmo da mulher perceber que estava grávida. Como o feto acaba ficando grande demais para ser expelido pelo corpo naturalmente, ele fica dentro do organismo e ganha uma espécie de revestimento de cálcio. É por isso que o aspecto de um feto petrificado é o mais comum. Casos de gravidez em que o feto se desenvolve fora do útero são muito arriscados, tanto para a mãe quanto para a criança. Se a situação for um pouco mais extrema, tanto a mulher quanto o outro organismo podem morrer por causa do fenômeno. Mas existem casos em que o feto é bem pequeno e pouco desenvolvido, o que permite que o corpo da mulher dê um jeito nele por conta própria. Só que nada disso aconteceu com Stella. Pelo contrário, o que o médico encontrou é extremamente raro na medicina. Em 2014, por exemplo, o Brasil foi palco de um desse tipo. Lá em Natividade, no Tocantins, depois de sentir dores fortes no estômago e náuseas, uma idosa de 84 anos foi até o hospital, fez alguns exames de raio-x e descobriu que carregava um feto na região do abdômen por 44 anos. Ao contrário de Stella, essa idosa aqui no Brasil sabia que tinha engravidado. Ela até viu a barriga crescendo, mas em determinado momento a gravidez parou e ela pensou que tivesse abortado. Em ambos os casos, o feto não foi expelido ou absorvido pelo corpo. O normal é que esse feto calcificado seja removido com uma cirurgia. Mas isso não era mais possível para Stella. Os médicos passaram a avaliar o que era mais arriscado: deixar o bebê ou retirar. Com 91 anos de idade, é provável que Stella não sobrevivesse a uma cirurgia dessa. Só que nem tudo era ruim na situação. Descobrir que foi capaz de gerar um filho fez com que ela deixasse uma espécie de trauma para trás. Ela sempre viu as irmãs engravidando, criando os filhos, e sentiu vontade de seguir aqueles passos. Ainda mais porque era uma espécie de norma na cultura dela. Quanto à forma com que o fenômeno foi descoberto, os especialistas explicam que é comum pedir uma radiografia de quadril quando um idoso sofre uma queda, pois assim é possível analisar se houve alguma fratura na pelvis. E no caso do raio-x de Stella, era possível ver nitidamente a coluna vertebral do feto. De acordo com os cálculos do médico responsável, o feto morreu com mais ou menos 30 semanas. O que deixou os familiares confusos foi que ela chegou a ir ao hospital anos antes, sentindo um incômodo no abdômen. E os médicos disseram que era câncer. Stella até foi operada, mas ficou com o feto dentro do corpo. A hipótese é que os exames de antigamente não tinham a precisão que possuem hoje em dia, e pessoas com menos condições econômicas quase não conseguiam pagar pelos melhores exames. Biologicamente falando, depois que o feto morre, começa uma espécie de processo de mumificação, em que falta irrigação de sangue. Os tecidos ressecam e o cálcio começa a se acumular. Em 400 anos de literatura médica, menos de 400 casos de gravidez fora do útero já foram registrados. E desse total, 1 ou 2% acabaram se calcificando. Quando isso acontece, de duas uma: ou a mulher demora para descobrir, ou ela descobre rápido. Isso porque, como aconteceu com Stella, elas podem não ter graves sintomas e continuar vivendo naturalmente.
Já outras sentem dores tão fortes que é impossível não descobrir durante a ida ao médico. Na Colômbia, em 2013, outro caso também foi registrado, quando uma mulher de 84 anos foi ao hospital com diarreia e fortes dores de cabeça. Essa senhora fez alguns exames e adivinhe, ela tinha um feto calcificado no abdômen. Um feto de 32 semanas de gestação que ficou dentro dela por mais de 40 anos. Estela não se deixou abater com a informação e disse que agora lembra-se do marido sempre que percebe a protuberância na sua barriga. Bom, nós desejamos sorte e saúde para ela. Um forte abraço, até mais. Tchau!